Antes da mensagem, eu queria lhes dizer que, assim como eu, existem outros colegas de ministério, outros pastores que estão sendo despertados para essa verdade. E eu entendo que o Espírito Santo está atuando de modo poderoso nos últimos dias e a fim de formar um único povo. E a mensagem que eu pretendo apresentar hoje seria até desnecessária se não fosse a dureza do nosso coração. A mensagem que eu vou apresentar hoje, a ênfase que eu vou dar, já deveria ter sido ultrapassada e superada, mas infelizmente nós somos tardios de coração, né? Eu quero apresentar duas verdades básicas do Evangelho. A primeira delas é que Deus está à procura de homens e mulheres, primeira verdade. E a segunda verdade é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E são duas verdades tão essenciais, tão básicas, tão elementares do Evangelho, mas que infelizmente, geração após geração, é algo que o ser humano tem patinado em assimilar essa realidade. E não faltam exemplos bíblicos para isso. E eu pretendo deixar essa mensagem tanto para nós que aqui estamos, outros que ouviram a mensagem através das redes sociais. É hora de nós avançarmos na realidade que Deus está à procura de pessoas. E houve ocasiões onde não havia ninguém e Deus levantou um homem, como no caso da geração de Manoá, por exemplo. Deus fez com que uma mulher estéril desse à luz a Sansão. O mesmo no caso de João Batista. Eventualmente Deus contempla pessoas que não faziam parte da nação judaica também. Deus está à procura de pessoas que estejam a seu serviço, que tenham ouvidos para ouvir, olhos para ver, um coração para sentir. E isso extrapola questões étnicas, questões culturais, sociais e até mesmo denominacionais. Deus está à procura de pessoas, Deus quer usar pessoas. E não importa se é preto, branco, rico, pobre, aqui ou ali, isso é absolutamente irrelevante do ponto de vista espiritual. E é algo tão assim, impregnado na minha maneira de enxergar a realidade, que no meu ponto de vista seria até desnecessário, mas é algo que precisa ser enfatizado. E eu vejo que ao longo da história, às vezes Deus quebra os protocolos, né? Às vezes Deus quebra os protocolos. O protocolo nos dias de Cristo seriam que os 12 discípulos fossem fariseus, escribas, doutores, mas Deus quebrou os protocolos. Os discípulos foram formados por pessoas praticamente do ponto de vista dos rabinos e letrados. Jesus chamou os que não eram para envergonhar os que eram. E eventualmente Deus está fazendo isso mais uma vez. Eu citei aqui Silverino, Carol, que são pessoas que eu acompanhei com mais. Alexandre Dantas também tem um trabalho no Ministério Digital. Mas cada um de nós, nos seus talentos, nos dons que Deus te deu, eu quero através desse testemunho, dessa breve palavra, dizer a você: avance pela fé. Alguns não têm talvez a oratória, a eloquência de pregar, mas você, naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus te capacitou, você avança. E muitas vezes com prejuízos, né? Prejuízos do ponto de vista humano, né? Perdas do ponto de vista humano. Às vezes divisões dentro do ponto de vista humano. Às vezes desinteligência dentro da própria casa. Às vezes sem que familiares e amigos compreendam, consigam discernir o que você está fazendo. Às vezes sendo estigmatizado, rotulado, marginalizado. Mas avance pela fé. Porque Deus acha por bem, às vezes, nos dá a oportunidade de experimentarmos
ainda na terra, a comunhão convive entre irmãos. E aí você é marginalizado de um outro, mas você encontra a família de Lázaro para te apoiar, como Jesus encontrava. Você é perseguido de um lado, mas você encontra pessoas do mesmo ofício, como foi Paulo, encontrando aqueles que também faziam tenda. Você tem aquela experiência de Paulo, que escreveu lá em 2 Timóteo, todos me abandonaram, mas ao mesmo tempo havia aqueles que o apoiavam, suportavam. Então, vamos avançar com humildade no coração, estendendo a destra da comunhão para aqueles que eventualmente agem contra nós, exercitando o amor. Eu vi aqui, acho que foi aqui mesmo que a Carol pregou dia desses, falando que precisamos exercitar o amor, a bondade e o Espírito Santo nas questões mais práticas da vida, que vai muito além de aparência, de formalidade, de CNPJ, o que quer que seja. Então, eu acho que eu consegui falar o que eu precisava falar. Enquanto estava sentado, eu pensando, Senhor, será que eu vou conseguir falar o que eu preciso falar? Porque minhas emoções estão tão... Eu estou tentando ter um foco. Que Deus seja sobre ti, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor guarde aqueles que vieram de longe, né? O Senhor conduziu vocês para voltarem dos Estados Unidos para cá. Outros vêm um pouquinho de mais perto. Reencontrei o Marcos, sua esposa Alice, que eu os conheci enquanto eu comportava em Betim, Minas Gerais. E que Deus nos reúna, seja aqui, seja virtualmente. Que o Senhor nos dê a paz. O reino dos céus é um reino de amigos. O reino dos céus é um reino de pessoas que se apoiam. O reino dos céus não existe competição. O reino dos céus não existe rivalidade, inimizade. E aquele lençol que o Senhor estava tentando quebrar os preconceitos de Pedro. Pedro tinha agilidade em algumas coisas, mas era tardio em outras. E Deus deu uma visão de lençóis, mostrando que não havia separação entre judeus e gentios. Paulo esteve muito à frente do seu tempo nesse sentido. Houve uma ocasião em que ele apresentou uma defesa, e quando ele começou a falar, lá em Atos 22, ele começou a falar em hebraico, as pessoas o ouviram, mas quando ele disse que ele havia sido levantado para pregar aos gentios, começaram a gritar e dizer, mata esse homem, porque ele não é digno de pisar na terra. Dois 2000 anos se passaram. Infelizmente, os preconceitos permanecem. Mas que não haja isso em nós. Vamos avançar?